Porque você vai comprar um medicamento, muitas vezes um medicamento para pessoa com deficiência, Alex, não custa R$ 50, R$ 30. É de uso contínuo, vai custar em torno de R$ 200 a R$ 300. Tem medicamento e, por exemplo, aqui na minha cidade, é uma cidade carente, né, Jandira é uma cidade carente, tem muitas pessoas com deficiência. A PAI faz o socorro, mas não consegue socorrer todas para fazer suas terapias. Um autista, ele precisa de um terapeuta ocupacional. Ele precisa, terapeuta ocupacional, precisa passar no neuropediatra, dependendo da idade, né? Precisa passar num fono, precisa passar num psicólogo, entre outras especialidades, para fazer a terapia correta. Tá ali, ó, certinha. Aí o que que acontece? A cidade, às vezes, dependendo da cidade, mas a maioria das cidades do país, não consegue oferecer isso para a pessoa com deficiência. Aí o que que acontece? Elas recorrem ao privado. Algumas terapias vai pagar e não é barato. Então imagina, dificulta o acesso da pessoa com deficiência. E não, já não é fácil você chegar no INSS. Os pais, Alex, quando você recebe um diagnóstico de um filho teu, que ele é autista, ou que ele tem esquizofrenia, ou que ele tem uma outra deficiência, é aquela pancada. Então ele tem que se dedicar muito. Meu filho mesmo tem que fazer algumas terapias durante a semana, então às vezes eu não posso fazer outras coisas. Então imagina para as famílias que são bem carentes. Aí dificulta o acesso dessas pessoas, que esse projeto ele prevê dificultar o acesso da pessoa com deficiência ao BPC e ao LUAS. O que eu fiquei indignado foi incluir isso como questão de corte de gastos, né? E não incluir os super salários no país. Super salários. Para que deputado receber valores astronômicos? Deputados, Alex, eles têm auxílio de um monte de coisa. Auxílio moradia. Tem plano de saúde. Até fora do país. Se for sair fora do país, ele pode ser atendido pelo plano de saúde dele. Isso é inadmissível. Quanto uma pessoa com deficiência passa perrengues na nossa nação, não tem esse direito, por que os deputados têm? Eu sou defensor, Alex, de um deputado, qualquer político em cargo eletivo, ser obrigado a utilizar transporte público e ser obrigado a utilizar o sistema de saúde pública. Aí nós vamos melhorar as coisas, porque eles vão sentir na pele. Né? Esses deputados que votaram a favor, fico triste. Alguns me surpreendeu. Teve deputado do PT que votou contra. Me surpreendeu. Votou em prol da pessoa com deficiência. Quem votou não, votou em prol da pessoa com deficiência. Quem votou sim, votou contra a pessoa com deficiência. Anderson, infelizmente, e isso, toda vez que eu converso com alguém sobre política, eu bato nessa tecla que os velhos, esses políticos mais antigos, eles têm que parar, têm que sair logo. E o único que tem o poder de fazer isso somos nós. Deve se renovar, né, a política. Como que renova? Votando em jovens. Em jovens, não adianta você ir lá e votar nos mesmos. Você ir lá e votar naquele cara já conhecido. Tem bons jovens aí entrando na política que vem surpreendendo, vem abrindo mão desses, né, digamos que benefício. Que não é benefício, né? Isso aí é uma forma de roubar o país. Muitos deles abrem mão de, aí você coloca aí pelo menos 50% desses benefícios, porque eles já entendem que não é necessário auxílio paletó. Não é necessário esses tipos de auxílio moradia quando o cara já tem a casa própria. Então, assim, se conscientizar, votar no novo, sempre muda, não deu certo, muda. Não fica. Ô Anderson, e aí, como você é autoridade nesse assunto, eu gostaria que, se você conseguir explicar, quando elege um presidente e esse presidente, digamos assim, diz que nem foi com anterior, não vou citar nomes, mas foi com anterior, que não ia
se juntar a ninguém, que ele ia fazer o governo dele. Não ia se aliar com o Centrão, não ia se aliar com A ou com B. E aí você vê esse cara terminando aliado com esse pessoal. Por que que a população não identifica quem é Centrão e vota contra esses caras que estão lá? Você consegue explicar essa questão? Então, esse sistema que a gente vive é um sistema, para mim, um sistema falido. O republicano, né, para mim, é um sistema falido. Um sistema que daria certo aqui, Alex, acredito eu, que seria o parlamentarista. Né? Tem o presidente da república, tal, mas ele não teria tanto poder. Hoje, o presidente, infelizmente, tem que fazer acordos. Tem que ter acordos com o Congresso Nacional, porque senão ele não consegue governar. Ele não consegue colocar projetos em prática. Ele não consegue fazer praticamente nada. Então ele tem que ter acordos. Então o político que dizer que não vai fazer acordo com o Centrão, ele está mentindo. Ele está mentindo. Porque infelizmente a nossa população tem elegido algumas pessoas que não têm feito um bom trabalho lá em Brasília. São criticados, mas chegam aí na eleição, recebem votos. São bem votados, inclusive. Né? Então, a nossa população, se ela parar um pouquinho para pensar, vai conseguir votar um pouquinho melhor e entender quais são as funções de cada cargo político. Entender qual é a função de um presidente da República, de um vice-presidente, de um senador, de um deputado, de um vereador, de um prefeito, de um vice-prefeito. Hoje, se você sair na rua e perguntar para a pessoa, olha, qual é a função de um vereador? A pessoa não vai saber dizer. Ou então ela vota num vereador, acreditando que o vereador vai levar, por exemplo, um posto de saúde lá para o bairro dele, mas passa 4 anos o vereador não conseguiu, a pessoa vai culpar o vereador. Não. Olha, o vereador não tem poder de execução. O executivo é quem executa. A mesma coisa o deputado. O deputado ele tem poder de legislar. Ele faz leis, né? E fiscaliza o executivo. Né? Então é assim que funciona. O executivo ele executa, o legislativo fiscaliza. Eles estão lá para fiscalizar o bem público, né? Que é o dinheiro público. As ações do prefeito, do presidente, do governador. Então os deputados estão lá para isso. Então o vereador não tem poder de chegar lá e falar, vou fazer aqui um posto de saúde. Ele pode conquistar através de requerimentos, através de pedidos, né? Então ele pode chegar a conquistar. Mas um presidente ou um prefeito dizer que não vai fazer acordo com vereadores, acordo político, tá, gente? Para que eles possam votar favorável a alguns projetos, para que ele possa ter uma governança, senão não tem. Então, quando eles falam isso, pode ser que o ex-presidente tinha boas intenções de não se aliar, mas porém, como o Centrão era a maioria no parlamento, não tem como. Então, as propostas que ele ia mandar para o parlamento, se ele não conversa com eles, não ia passar. Né? Alguns projetos muito importantes. Por exemplo, foi votado lá pelo ex-presidente, foi sancionado, uma pensão vitalícia à pessoa que tem deficiência da microcefalia. Então, se ele não tem um apoio, de repente não passaria. Né? Então, funciona assim.